Ser líder na África sempre representou uma missão extremamente perigosa. Ao longo dos anos, muitos presidentes africanos enfrentaram golpes de Estado, conspirações, perseguições e mortes violentas. Hoje, conheceremos 20 presidentes africanos assassinados das formas mais perigosas. Número 1. Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba era um político congolês e ativista da independência, que se tornou o primeiro primeiro-ministro da República Democrática do Congo. Ele ocupou o cargo de junho a setembro de 1960, depois das eleições realizadas em maio daquele mesmo ano. Lumumba liderou o movimento nacional congolês desde 1958, até sua execução em janeiro de 1961. Ele era nacionalista africano, pan-africanista, e teve papel essencial na passagem do Congo de colônia belga para a República Independente. Pouco depois da independência, em junho de 1960, uma rebelião dentro do exército deu início à crise do Congo. Depois de um golpe, Lumumba tentou escapar para Stanleyville, onde pretendia se juntar a aliados que haviam criado um novo governo contrário a Mobutu, chamado República Livre do Congo. Porém, ele acabou capturado por Joseph Désiré Mobutu, levado para Katanga e morto por autoridades separatistas catanguesas lideradas por Moïse Tshombe, com apoio de participantes belgas. Depois de sua morte, Lumumba passou a ser visto como mártir da causa pan-africana. Em 2002, a Bélgica apresentou um pedido formal de desculpas por seu papel no assassinato. Número 2. Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio era um político togolês que serviu como primeiro-ministro e depois como presidente do Togo, de 1958 até seu assassinato, em 1963. Ele vinha da poderosa família Olímpio, que incluía seu tio Octaviano Olímpio, uma das pessoas mais ricas do Togo no início do século XX. Pouco depois da meia-noite de 13 de janeiro de 1963, Olímpio e sua esposa acabaram acordados por militares invadindo sua casa. Antes do amanhecer, o embaixador dos Estados Unidos, Leon B. Poulada, encontrou o corpo de Olímpio a poucos passos da porta da embaixada norte-americana. Esse episódio ficou marcado como o primeiro golpe de Estado nos territórios africanos de influência francesa e britânica, que conquistaram independência nos anos 1950 e 1960. Olímpio também é lembrado como o primeiro presidente africano morto durante um golpe militar. Número 4. Marian Ngouabi. Em 18 de março de 1977, Marian Ngouabi, presidente militar da República do Congo, acabou assassinado. Ele começou sua carreira como comandante do 1º Batalhão de Paraquedistas do país e chegou ao poder depois da Revolução Militar, que derrubou o ex-presidente Alphonse Massamba Debat em 1968. No começo, Ngouabi escolheu Alfred Raul como primeiro-ministro. Porém, quando o governo de Raul se tornou instável, em parte por causa da eliminação de opositores ao domínio de Ngouabi, o próprio presidente assumiu o cargo. Ele permaneceu no poder de 31 de dezembro de 1969 até 18 de março de 1977. Há suspeitas de que Ngouabi tenha sido morto porque se recusou a colaborar com autoridades francesas que queriam maior controle sobre Cabinda, província angolana, rica em petróleo. Segundo essa versão, ele teria recebido pressão para anexar a região, mas não aceitou participar da conspiração. Depois disso, grupos opositores congoleses teriam se unido a interesses externos
para removê-lo do poder. Após várias tentativas fracassadas, um suposto comando suicida conseguiu assassiná-lo. Número 5. Amílcar Cabral. Amílcar Cabral era engenheiro agrônomo, ativista político e diplomata ligado à Guiné-Bissau e a Cabo Verde. Ele se tornou um dos líderes anticoloniais mais importantes da África. Também era intelectual panafricanista, nacionalista, revolucionário e poeta. Cabral, conhecido pelo nome de guerra, Abel Jassy, liderou o movimento nacionalista da Guiné-Bissau e das ilhas de Cabo Verde, além de comandar a luta pela independência da Guiné-Bissau. Ele acabou morto em 20 de janeiro de 1973, cerca de 8 meses antes da proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau. Muito influenciado pelo marxismo, Cabral virou inspiração para socialistas revolucionários e movimentos de independência nacional ao redor do mundo. Em 1972, começou a formar uma Assembleia Popular para preparar a independência. Mas, em 20 de janeiro de 1973, o antigo rival Inocêncio Kane e outro membro do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde o atacaram e assassinaram em Conakry. Número 6. Samora Machel. Samora Moisés. Machel era comandante militar e figura política moçambicana. Seguidor de uma linha marxista-leninista, tornou-se o primeiro presidente de Moçambique, depois que o país conquistou a independência em 1975. Machel morreu no cargo em 1986, quando seu avião presidencial caiu perto da fronteira entre Moçambique e a África do Sul. Porém, em 2007, Jacinto Veloso, um dos seguidores mais firmes de Machel dentro da Frente de Libertação de Moçambique, afirmou em suas memórias que a morte do presidente teria resultado de uma conspiração envolvendo serviços secretos sul-africanos e soviéticos. Segundo Veloso, ambos teriam motivos para eliminar Machel. Ele também contou que um enviado soviético pediu uma reunião com o presidente para expressar preocupação com a aproximação de Moçambique em relação ao Ocidente. Machel teria respondido com uma expressão forte, equivalente a "siga para o inferno". Depois de mandar o intérprete traduzir exatamente a frase, ele deixou a sala. Número 7. Cyprien Ntaryamira. Cyprien Ntaryamira era um político burundês que ocupou a presidência do Burundi de 5 de fevereiro de 1994, até sua morte, apenas 2 meses depois. Ntaryamira era Hutu, nasceu no Burundi, estudou no país e depois fugiu para Ruanda para escapar dos conflitos étnicos e concluir sua formação. Ele participou de movimentos estudantis burundeses, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores do Burundi, de orientação socialista, e se formou em agricultura em 1983. Depois, retornou ao Burundi e trabalhou no setor agrícola. Mesmo assim, acabou preso temporariamente como prisioneiro político em 1986. Mais tarde, ajudou a fundar a Frente para a Democracia no Burundi, que venceu as eleições gerais do país em 1993. Em 10 de julho, recebeu nomeação como ministro da Agricultura e da Pecuária. Porém, em outubro, soldados tutsis assassinaram o presidente e outros altos funcionários durante uma tentativa fracassada de golpe. Número 8. Juvenal Habyarimana. Juvenal Habyarimana era militar e político que governou Ruanda quase sozinho por mais de 2 décadas, depois de tomar o poder em um golpe de Estado em 1973. Primeiro, ele proibiu todas as atividades políticas. Em 1975,
criou o Movimento Revolucionário Nacional para o Desenvolvimento, colocando a si mesmo como único líder de um Estado de partido único. Uma nova Constituição, adotada em dezembro de 1978, previa o retorno à administração civil. E Habyarimana acabou eleito presidente no mesmo mês. Ele acabou reeleito em 1983 e 1988, em votações nas quais os eleitores supostamente apoiaram de forma esmagadora sua permanência no cargo como único candidato presidencial. Com exceção de uma tentativa fracassada de golpe em abril de 1980, seu controle sobre o poder permaneceu praticamente intacto até 1990. Durante sua administração, ocorreram atos menores de violência contra a minoria Tutsi, mas nada comparável às perseguições e aos massacres em grande escala registrados antes do golpe de 1973. Número 9. Thomas Sankara. Thomas Sankara era oficial militar burkinense, revolucionário marxista e panafricanista. Ele liderou Burkina Faso desde um golpe em 1983 até seu assassinato em 1987. Para seus apoiadores, Sankara continua sendo uma figura carismática e um símbolo da Revolução Africana. Depois de ser escolhido primeiro-ministro em 1983, seus conflitos com o governo da época levaram à sua prisão. Enquanto estava em prisão domiciliar, um grupo de revolucionários tomou o poder em seu nome, em um golpe popular ocorrido ainda naquele ano. Aos 33 anos, Sankara se tornou presidente da então República do Alto Volta. Ele lançou políticas sociais, ambientais e econômicas, além de mudar o nome do país de Alto Volta, denominação herdada do período colonial francês, para Burkina Faso. Seus programas revolucionários de autossuficiência africana fizeram dele um ícone em muitos países pobres do continente. Sankara permaneceu popular entre grande parte da população, mas algumas de suas medidas irritaram membros da antiga elite governante, especialmente chefes tribais, além dos governos da França e de seu aliado, a Costa do Marfim. Na imagem de destaque, podemos ver Thomas Sankara à esquerda e outro líder africano sendo morto à direita. Isso passa a impressão de que a vida de qualquer líder africano nunca representou algo simples nem seguro. Número 10. Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila era revolucionário e político congolês, além de terceiro presidente da República Democrática do Congo, governando de 1997 até seu assassinato em 2001. Durante grande parte da vida, ele era opositor de Mobutu Sese Seko. Kabila liderou a Aliança das Forças Democráticas para a Libertação do Congo, uma organização rebelde apoiada por Ruanda e Uganda, que invadiu o Zaire e derrubou Mobutu durante a Primeira Guerra do Congo, entre 1996 e 1997. Depois de se tornar o novo presidente e devolver ao país o nome de República Democrática do Congo, Kabila passou a ocupar uma posição delicada, sendo visto por muitos como dependente de seus apoiadores estrangeiros. Após o massacre de Kasika, ele ordenou a retirada de todas as tropas estrangeiras para evitar um golpe. Essa decisão ajudou a desencadear a Segunda Guerra do Congo, quando antigos aliados, ruandeses e ugandenses, começaram a apoiar grupos rebeldes para derrubá-lo, incluindo a Reunião Congolesa para a Democracia e o Movimento de Libertação do Congo. Número 11. João Bernardo Vieira. João Bernardo Vieira era um político guineense que serviu como presidente da Guiné-Bissau
de 1980 a 1999, com exceção de um breve intervalo de 3 dias em maio de 1984. Depois, voltou ao poder de 2005 até seu assassinato, em 2009. Após o golpe militar contra o presidente Luiz Cabral, em 1980, Vieira comandou o Conselho Militar da Revolução até 1984, quando o controle civil acabou restaurado. Partidos de oposição passaram a ser permitidos em 1991, e Vieira venceu uma eleição presidencial multipartidária em 1994. Ele acabou deposto ao fim da Guerra Civil de 1998 e 1999, fugindo para o exílio. Em 2005, fez um retorno político e venceu novamente a eleição presidencial. Vieira acabou assassinado por soldados em 2 de março de 2009, supostamente em vingança por um ataque com bomba que matou, horas antes, o chefe militar da Guiné-Bissau, General Batista Tagme Nawai. O exército negou publicamente as acusações, depois que militares anônimos afirmaram que Vieira seria responsável pela morte de Nawai. Durante sua presidência, Vieira chamava a si mesmo de presente de Deus para a Guiné-Bissau. Número 12. Modibo Keïta. Modibo Keïta era um político malinês e o primeiro presidente do Mali, governando de 1960 até 1968. Ele defendia uma forma de socialismo africano. Moussa Traoré o derrubou em um golpe de Estado em 1968. Como presidente, Keïta transformou a União Sudanesa, ligada ao Reagrupamento Democrático Africano, no único partido oficial, e colocou em prática políticas socialistas, incluindo grandes nacionalizações. Apesar de suas convicções socialistas, ele apoiou o movimento dos países não alinhados e manteve relações fortes com o Ocidente. Keïta também era um importante panafricanista. Ajudou na criação da Organização da Unidade Africana e participou das negociações dos Acordos de Bamako, de 1963, que encerraram a Guerra das Areias entre Marrocos e Argélia. A insatisfação com seu governo cresceu no fim dos anos 1960, principalmente por causa do colapso econômico gradual e das respostas repressivas contra opositores. Ele acabou deposto no golpe malinês de 1968 por Moussa Traoré, que assumiu a presidência e o manteve preso até sua morte em 1977. Número 13. Ibrahim Baré Mainassara. O general Ibrahim Baré Mainassara era oficial militar e diplomata nigerino que governou o Níger de 1996 até seu assassinato. Ele conquistou o poder por meio de um golpe militar e acabou perdendo a vida em outro contexto de violência política. Durante seu governo, uma nova Constituição acabou aprovada por referendo em maio de 1996. Em seguida, ocorreu uma eleição presidencial nos dias 7 e 8 de julho de 1996. Mainassara recebeu cerca de 52% dos votos, mas a eleição acabou amplamente considerada ilegítima. No segundo dia de votação, ele dissolveu a comissão eleitoral e a substituiu por outra. No mesmo dia, mandou colocar os 4 candidatos de oposição em prisão domiciliar por 2 semanas. Mainassara tomou posse em 7 de agosto. Em 9 de abril de 1999, Mainassara acabou emboscado e morto a tiros por soldados, aparentemente membros da Guarda Presidencial, no aeroporto da capital, Niamey.
quando estava prestes a embarcar em seu helicóptero. As circunstâncias do assassinato permaneceram confusas. Rumores diziam que ele tentava deixar o país. Inicialmente, sua morte acabou apresentada oficialmente como um acidente infeliz. Mas essa explicação acabou amplamente rejeitada. Número 14. Mohamed Boudiaf. Mohamed Boudiaf era um líder político argelino e um dos fundadores da Frente de Libertação Nacional, organização que liderou a Guerra de Independência da Argélia. Pouco depois da independência argelina, Boudiaf acabou exilado e passou 27 anos longe do país. Ele retornou em 1992 para assumir o cargo de presidente do Alto Conselho de Estado. Seu período nessa função terminou em 29 de junho de 1992, quando acabou assassinado por um guarda-costas durante um discurso público transmitido pela televisão, na inauguração de um centro cultural em Annaba. Essa era sua primeira viagem fora de Argel como chefe de Estado. O assassinato chocou a Argélia e ainda é considerado um acontecimento decisivo na história contemporânea do país. Número 15. Abdirashid Ali Shermarke. Abdirashid Ali Shermarke atuou como primeiro-ministro da República Somali de 12 de julho de 1960 a 14 de junho de 1964. Depois, tornou-se presidente da República Somali de 6 de julho de 1967 até seu assassinato, em 15 de outubro de 1969. Ele também era pai do primeiro-ministro somali Omar Abdirashid Ali Shermarke. Em 1968, Shermarke escapou por pouco de uma tentativa de assassinato, quando um explosivo detonou perto do carro que o levava de volta do aeroporto, mas não conseguiu matá-lo. Em 15 de outubro de 1969, durante uma visita oficial à cidade de Lazanod, no norte do país, Shermarke acabou assassinado por um de seus guarda-costas. O policial estava patrulhando a área do lado de fora da casa de hóspedes onde o presidente dormia e disparou contra ele com um rifle automático a curta distância, matando-o instantaneamente. Observadores sugeriram que o assassinato teria motivação pessoal e não política. Número 16. Johnson Aguiyi Ironsi. Johnson Aguiyi Ironsi era um oficial militar nigeriano e o primeiro chefe de Estado militar da Nigéria. Ele assumiu o controle do país durante o caos que se seguiu à Revolução Militar de 15 de janeiro de 1966. Aguiyi Ironsi governou de 16 de janeiro de 1966 até ser assassinado por um grupo de oficiais e soldados rebeldes do norte da Nigéria, liderados pelo major Murtala Mohammed e incluindo o capitão Theophilus Danjuma, em uma revolta contra seu governo conhecida como Contra-Golpe de Julho. Danjuma prendeu Aguiyi Ironsi e o interrogou sobre seu suposto envolvimento no golpe que levou à morte de Ahmadu Bello, o Sardauna de Sokoto. As circunstâncias em torno da morte de Aguiyi Ironsi provocaram amplo debate na Nigéria. Seu corpo, junto com o de Adekunle Fajuyi, acabou encontrado mais tarde em uma área de mata próxima. Número 17. Richard Hatsimandrava. O coronel Richard Hatsimandrava era um político e militar malgache que serviu como presidente de Madagascar por apenas 6 dias, em fevereiro de 1975, antes de ser assassinado no cargo. Ele nasceu em 1931, em uma família merina. Formado pela instituição militar francesa Saint-Cyr, Hatsimandrava serviu em várias regiões da África Francesa antes de retornar a Madagascar após a independência do país
em 1960. Ele entrou no exército e chegou ao posto de tenente-coronel em 1968. Em 1972, formou-se um governo militar para substituir o governo de independência de Philibert Tsiranana, e Hatzimandrava recebeu nomeação como ministro do Interior. Vários oficiais de alta patente passaram a controlar o exército, o que levou Gabriel Ramanantsoa a transferir o poder. Em 5 de fevereiro de 1975, Hatzimandrava assumiu a presidência. 6 dias depois, por volta das 8 horas da noite, enquanto seguia do Palácio Presidencial para sua residência, acabou morto. A morte acabou anunciada pelo novo Comitê Militar Governante, que afirmou que o presidente havia sido assassinado por membros das Forças Republicanas de Segurança, uma organização de contra-insurgência dissolvida por seu antecessor. A tragédia quase provocou uma guerra civil entre apoiadores da administração militar e partidários do ex-presidente Tsiranana. Em 2006, no 31º aniversário do assassinato do coronel, uma reunião acabou organizada em Madagascar. Número 18. Abeid Amani Karume. Abeid Amani Karume era o primeiro presidente de Zanzibar. Ele conquistou esse título depois da revolta que derrubou o senhor Jamshid bin Abdullah, o último sultão reinante de Zanzibar, em janeiro de 1964. 3 meses depois, criou-se a República Unida da Tanzânia, e Karume recebeu nomeação como seu primeiro vice-presidente, enquanto Julius Nyerere, de Tanganyika, ocupava a presidência. Karume também era pai de Amani Abeid Karume, que mais tarde se tornaria presidente de Zanzibar. Em abril de 1972, Karume acabou assassinado na cidade de Zanzibar. Ele acabou morto a tiros por 4 homens armados enquanto jogava bal nos escritórios do partido Afro-Shirazi. Depois do assassinato, retaliações acabaram lançadas contra pessoas acusadas de se opor ao seu governo. Durante seu período no poder, Karume conseguiu nacionalizar terras pertencentes a árabes e indianos, redistribuindo-as para a maioria pobre da população de Zanzibar. Ele também criou um sistema de educação e saúde gratuitas para todos os zanzibaritas, independentemente de raça, cor ou origem. Além disso, construiu várias moradias para residentes de Zanzibar com aluguéis baixos. Amani Abeid Karume, filho de Abeid, acabou eleito presidente de Zanzibar 2 vezes, em 2000 e 2005, com maioria clara. No fim de 2010, ele entregou o poder ao seu sucessor, Ali Mohammed Shein. Número 19. Murtala Muhammad. Murtala Hamad. Muhammad era um general nigeriano que liderou o contragolpe nigeriano de 1966, responsável por derrubar o governo militar de Johnson Aguiyi Ironsi. Ele também teve papel importante durante a Guerra Civil Nigeriana e governou a Nigéria de julho de 1975 até seu assassinato em 1976. Esse período da história nigeriana, desde o triunfo do contragolpe do Norte até a morte de Murtala, é visto por muitos como a consolidação da presença militar na política do país. Em 13 de fevereiro de 1976, o general Muhammad saiu para trabalhar seguindo sua rota habitual pela George Street. Pouco depois das 8 horas da manhã, seu Mercedes-Benz seguia lentamente pelo conhecido trânsito de Lagos, perto do Secretariado Federal em Ikoyi, quando um grupo de soldados, membros de uma tentativa fracassada de golpe liderada pelo tenente-coronel Suka Dimka, saiu de um posto de gasolina próximo, emboscou o veículo e assassinou o general.
Murtala Muhammad, aos 37 anos, acabou morto junto com seu ajudante de ordens, o tenente Akintunde Akinserhinwa, dentro de seu Mercedes-Benz preto. O carro seguia para seu escritório no quartel de Dodan, em Lagos, quando sofreu o ataque. A única defesa visível era uma pistola carregada por seu ordenança, o que tornou o assassinato mais fácil. O assassinato fez parte da tentativa de golpe de Dimka. Mais tarde, Dimka acabou enforcado por traição em 15 de maio de 1976, na prisão de segurança máxima de Kirikiri, em Lagos. Murtala teve como sucessor Olusegun Obasanjo, chefe do Estado-Maior do Quartel-General Supremo, que concluiu seu plano de transição organizada para um governo civil ao entregar o poder a Shehu Shagari, em 1º de outubro de 1979. Depois de conhecer essas histórias, fica claro que eu jamais desejaria ser presidente de um país africano, mesmo que me oferecessem o cargo. E você, aceitaria uma posição assim? Conte sua opinião nos comentários. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou. Aproveite também para assistir aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal para fazer parte dessa experiência. Clique no ícone de notificações para acompanhar nossos novos vídeos assim que forem publicados. Obrigado por assistir e até a próxima.